Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos iniciar a gravação aqui da última aula ou da última lição do Código de Jesus. E vamos começar pelo final. Tem alguns apontamentos que eu estava preparando aqui para que nós pudéssemos conversar. E só compartilhar essa experiência com vocês, porque hoje mesmo, neste momento, eu estou fazendo essa gravação, 15 horas aqui mais ou menos. Mas só para você ter uma ideia, eu já estou aqui fazendo uma série de apontamentos, de reflexões e de busca de entendimento, de compreensão. E por várias vezes, depois dos costumeiros apontamentos, e conecta e medita e vai buscando um aprofundamento, a todo instante, quando eu ia iniciar a gravação, eu achava, não está bom, não está pronto, não está bom, não está pronto. E isso já aconteceu por algumas vezes, desde da gravação que eu fiz do capítulo 24 ou da lição 24. E é muito interessante esse tipo de coisa, porque ela representa simbolicamente, até praticamente a última passagem do texto do John Price, mais ou menos o que acontece na nossa vida ou na vida de boa parte de pessoas. Talvez alguns de vocês já tenham suplantado, já tenham passado por isso, já estejam num estágio diferenciado. E agora, nos últimos 15 minutos, eu apertei o botãozinho da câmera, acho que 3 vezes, até eu acho que eu vou colocar para vocês ouvirem. E nas 3 vezes o cachorro latiu logo no começo. Eu falei, não é possível. Mas o que eu quero dizer é este não estar pronto, ou não estar preparado, ou arrumar sempre uma justificativa para protelar aquilo que necessita ser feito, é quase que um padrão de comportamento. É quase como uma luta incessante dos nossos sabotadores internos, que todos nós temos e que são inevitáveis na grande maioria das vezes da nossa vida, que acionam algum mecanismo, como se fosse um mecanismo de defesa psicológica, meio alucinante, para que a coisa ou aquilo que precisa ser feito não seja. Então, esse sentimento de perfeição ou da necessidade de praticamente estar incorporado na sua realidade, ele limita a ação. Depois de vários apontamentos, então, no final do texto do Código de Jesus, o John teve um sonho. E o capítulo todo, ele é muito mais intenso do que os anteriores, porque ele fala de viva sempre em paz. E viver sempre em paz é uma busca de reflexão que a gente precisa de fato ter. Porque o mundo, a Terra, este ambiente, esta dimensão em que nós ainda estamos inseridos, ela nos desafia a cada minuto, a cada segundo, até dependendo de onde você estiver, a esse conceito de paz. Mesmo porque o conceito de paz
ainda que ele tenha uma versão mais genérica, mais amplificada, às vezes ele se torna relativo, porque paz, para uns, é a ausência, por exemplo, do conflito. Não vou falar a palavra porque o YouTube pode derrubar aqui, mas do conflito. E às vezes não é só isso. Às vezes você pode estar num conflito mundial e estar em paz. É como nós pudéssemos viajar no tempo de Jesus Cristo e lá, em meio a todos aos debates, às desavenças que estavam instaladas naquele momento histórico, com Jesus ali, e nós pudéssemos observá-lo. Diante dos fariseus, diante dos saduceus, diante enfim, de todos aqueles que o questionavam ardorosamente e com muita força, porque Jesus literalmente desvinculou a espiritualidade da religião. A sua mensagem, desde o início, não é uma mensagem que institui automaticamente uma religião. Naturalmente, pelos processos que os seus discípulos foram conduzindo, parece que seria inevitável que o cristianismo surgisse como uma religião. Mas a mensagem do Cristo, como nós já dissemos aqui, é uma mensagem de libertação. Ele traz a sua consciência, a minha consciência, a uma espiritualidade maior, a uma espiritualidade mais ampliada, de tal maneira que a nossa consciência possa se conectar ao código de Jesus. E o código de Jesus é ser como Ele. Se você pegar ali no final do Apocalipse, ou do livro das Revelações, da Bíblia mesmo, né? Você vai ver que o último versículo diz: a graça do Senhor seja com todos. Aqui o Senhor, Deus, e o Senhor, Jesus Cristo. É exatamente esta graça, este código de Jesus que nós estamos nos referenciando, e esse trabalho todo é baseado nas concepções de Jesus Cristo. Eu sei que para alguns, e respeito isso profundamente, esse tipo de concepção desvinculando a espiritualidade de uma ou outra religião, seja ela qual for, não importa. Como nós já dissemos, se há uma religião, 2, 3, 10, 1000 religiões, é porque existem pessoas no planeta Terra cuja a frequência se vincula àquele segmento e ela necessita daquele segmento, nem que seja por um tempo, nem que seja por uma hora, nem que seja por uma vida, nem que seja por 10 anos, 15 anos, mas talvez num determinado tempo, na concepção terrena, nós não necessitemos mais. Talvez a gente consiga se desenvolver com tanta profundidade que nós vamos eliminando as necessidades de escoras. Nós vamos eliminando as muletas, nós vamos eliminando os amuletos, nós vamos eliminando gradualmente todo um exterior que nos conecta ao Cristo, que nos conecta ao Criador, que nos conecta a essa força suprema. Você pode continuar usando, você pode continuar tendo o seu quadro, você pode continuar tendo
os seus apetrechos, mas é preciso compreender que a força não está naquilo. Aquilo é um ponto de ligação, é um elo de conexão, que você visualiza, é como esse quadro que está aqui atrás, como essa vela que está acesa aqui, como tantas outras indicações que vocês já viram nos vídeos anteriores. A força está pela referência que aquilo nos traz. Não reverência, referência que aquilo nos traz. Que vai nos capacitando ao olhar para aquilo, que eu tenha uma conexão maior, que eu tenha um direcionamento ao arquétipo efetivamente que vive em mim. Viver como Jesus, ser como Jesus, esse é o código. E é tão interessante porque eu dizia no início que eu já há alguns dias, já era para ter gravado essa lição na quinta-feira, na sexta-feira, enfim, alguma coisa assim. Da mesma forma, me prontifiquei, fiz todos os apontamentos e a coisa não ia. Porque, talvez por uma influência virginiana, como dizem, né? Eu queria trazer um status de perfeição. Então, só que, para que eu tivesse o status de perfeição, eu talvez precisasse desencarnar, ou ascensionar, ou ir para um outro estágio evolutivo que me desse de fato essa possibilidade. Então, a explicação que eu fui agora no final, tentando me conectar a isso, é o que o John recebe através de um sonho. Ele sonha que ele está correndo atrás de uma grande bola, tentando desesperadamente pegar essa bola. Como se fosse uma bola de energia, naturalmente um símbolo dentro do sonho dele. Ele tentando pegar essa bola, e uma voz na consciência dele, no sonho, diz a ele: se você quer pegar a bola, seja a bola. E isso não é nada desconhecido, isso já é até quase corriqueiro, se você for pensar nas 7 leis herméticas, no Kybalion, isso já está lá. Se você lê os livros da Esther Hicks e do Jerry, dos Abraham, você também vai poder observar o que ela nos fala a respeito desse processo. Se você ler os livros do Dr. Joseph Murphy, está lá. Se você buscar Joe Dispenza, também está lá. Se você pegar Tony Robbins, também está lá. Cada um trazendo este significado à sua maneira, ao seu modelo, à sua forma, ao seu entendimento. De novo, não existe só uma definição específica, porque no mundo, neste mundo que nós vivemos, e em outros naturalmente também, nós vivemos com base em frequências. E cada pessoa vai se adaptando e se moldando a um determinado segmento de frequência e se vinculando a ele. Assim como tem pessoas que gostam do atabaque, tem pessoas que gostam da orquestra sinfônica, tem pessoas que gostam do funk, tem pessoas que gostam da música popular, tem pessoas que gostam do rock. Cada um, na sua frequência de conexão, não é melhor e nem pior do que outra, mas cada um, na sua frequência de conexão, vai se vincular àquela frequência e ali permanece por um ciclo. Na vida terrena, nada é eterno, tudo é mudança, e mudança constante nesta manifestação terrena. E tudo é mudança constante. Esta não eternidade aqui na Terra, ela
só facilita o processo de experimentação e compreensão, por exemplo, das vivências encarnacionistas ou reencarnacionistas que nós temos. Mas eu estou fugindo do tema? Não. Seja apenas ou veja apenas a paz. Veja apenas a paz. Veja apenas a paz. E ao ver apenas a paz, a sua experiência, não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, não importa a necessidade que você esteja passando. Quando eu olho o mundo e através deste mundo eu consigo ter a convicção plena de que o que eu estou experimentando naquele ambiente, naquele espaço, naquele tempo, é a paz, não é a paz externa, mas a paz que já vive em mim. Então, quando o John nos fala a respeito desta bola que ele está querendo pegar, é exatamente isso. Não tente pegar, seja aquilo que você quer. Ele até diz isso, ele diz, ser como Jesus significa ficar tranquilo e tornar-se aquilo que estamos buscando, o que já somos e temos na plenitude do nosso ser. Então, tudo que nós desejamos pela visão da vida ideal vai literalmente nos perseguir. Veja o desafio. Você já viu aqui no canal, eu tenho vários vídeos assim também, que falam a respeito dos decretos, das sabedorias de Saint-Germain. E esses decretos, eles sempre utilizam I am, ou o eu sou, para dizer que ao decretar eu sou, eu estou trazendo para dentro de mim aquilo que eu necessito. O que o John nos traz é uma compreensão talvez mais amplificada, não sei se melhor, mas talvez mais amplificada. Porque desde o início, desde a lição 1, nós estamos dizendo que eu sou como Jesus, ou ser como Jesus, viver como Jesus, ter uma experiência profunda como Jesus, nos capacita a expressar aquilo que já é dentro de cada um de nós. Já nos capacita a fortalecer a convicção de que se eu desejo algo, assim como o Buda nos diz, se eu desejo algo, aquele algo desejado já existe em mim. Eu sou capaz de manifestar aquilo porque aquilo partiu de mim. E ver a paz em tudo é exatamente esta expressão. Não há essa expressão da vida, essa expressão da subsistência. Não há necessidade de ficar ansioso pelo futuro, ansiosa pelo futuro. Porque o futuro, de fato, não é retórica isso, é fato. Ele não existe. Hoje, nós poderíamos dizer que você vive, para quem tem esta convicção reencarnacionista, para quem busca um estudo a respeito deste tema, ele compreende que você hoje, aqui no ano de 2024, no mês de março, está experimentando, está vivendo a sua vida na totalidade. Hoje, você é a pessoa que está aqui em 2024, mas é também aquele que viveu no ano 300 depois de Cristo, no ano
1400 depois de Cristo, no ano 8000 antes de Cristo, no ano 10.000 antes de Cristo, naquilo que nós linearmente chamamos de temporalidade. E viver esta experiência de ver a paz em tudo é um exercício de compreender, por exemplo, que a perfeição, por mais paradoxal que seja, ou aparente ser, vive também na imperfeição, naquilo que nós julgamos imperfeito, naquilo que nós olhamos e falamos, não está bom. A perfeição, ela virá no momento em que você começa a executar, no momento em que você se inspira a manifestar a presença de Jesus Cristo na sua vida, mas sendo Ele. Tem uma última passagem aqui do livro que diz: quando nós finalmente paramos de buscar, ao entender que já temos tudo, a glória da consciência preenche o nosso coração e a nossa mente. E as ilusões frenéticas e aparências enganadoras do nosso mundo, a consciência faz a recomendação sobre essas aparências, ilusões e tudo. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. E tudo instala-se, melhor dizendo, e instala-se uma grande calma. É belíssimo, é belíssimo, é belíssimo. As experimentações que nós vamos fazendo na vida, elas vão nos trazendo, não aleatoriamente, não indevidamente, mas uma consciência amplificada dessa experiência de viver como Jesus Cristo. Porque você viu já nos vídeos anteriores, nas lições anteriores, que ter uma experiência de ser como Jesus, de viver como Jesus, por exemplo, é saber que não existe a escassez. Aquilo que nós estamos expressando no mundo é o aprendizado de fato que nós necessitamos para aquele momento. Quantos de nós entramos em pelejas, muitas vezes, em conflitos, requerendo coisas e coisas e coisas, e depois de um tempo, de um tumulto de consciência, de uma busca por justiça, de uma busca por uma resolução, eu tentando resolver, você tentando resolver, e nós, num determinado ponto, compreendemos que, como ele nos orienta, apenas saiba que eu sou Deus. Tens fé? Crês naquilo que Jesus trouxe enquanto mensagem? Sente a presença de Jesus vivendo na sua vida e você vivendo na vida dele? Observe que não importa o segmento religioso, nós já falamos disso aqui, não importa o segmento religioso, não importa a expectativa que eu crio em relação a determinada religião, mas se eu começo a experimentar a mensagem de Jesus, buscando viver através das suas palavras, daquilo que chegou até nós nesses dias, a experiência vai crescendo e a paz vai aumentando. Por isso é compreensível que se você tiver a oportunidade, se não o fez ainda, quando você lê em Atos dos Apóstolos, ou até
quando você lê os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, apesar de algumas controvérsias, enfim, de alguns questionamentos, mas você percebe a entrega desse apóstolo ao Cristo. E se você for mais profundamente ainda, eu recomendo, se você tiver a oportunidade, existem 2 livros que marcaram os meus estudos, vamos assim dizer, na época em que eu fazia o curso de médiuns na Federação Espírita de São Paulo. O primeiro, sem falar nos basilares, né, que são os livros dos médiuns, Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e tudo, mas tem 2 livros que é da psicografia de Chico Xavier, através da caneta ou da pena de Emmanuel, que é Há 50 anos, e depois, quase que numa sequência, Paulo e Estevão. Estevão foi um apóstolo de Jesus Cristo, depois da passagem, né, depois da transição da crucifixão, que, uma vez convertido, trazia o vigor da vida de Jesus Cristo dentro de si. E expressava isso não só em suas palavras, mas em suas ações no cotidiano. E isso incomodava absurdamente todos aqueles que queriam encerrar aquela religião que estava nascendo, ou aquela fé, mais do que a religião, mas aquela fé que estava sendo revelada ao mundo através dos discípulos agora, já no estágio mais avançado. Então, Estevão incomodava de fato todos aqueles que não queriam, os judeus já da época, que estavam presos à lei, ao texto da lei, desculpa o soluço. E Paulo foi um dos, até então ainda, como Saulo, ele foi um dos que o condenaram ao apedrejamento, e assim aconteceu. Estava lá junto, né? Então ele foi apedrejado e morreu. Uma morte terrível por apedrejamento. E conta o livro Paulo e Estevão, esse livro psicografado por Chico Xavier, que no plano espiritual, Estevão passa a ser um mentor, um dos mentores, naturalmente, de Paulo. E começa a ter um direcionamento na condução da vida de Paulo para que ele terminasse a sua vida vivendo em Jesus como Jesus. E assim aconteceu, segundo tudo o que nós temos da história do apóstolo Paulo. Então, a paz que nos pede o John Price aqui, a quem eu agradeço profundamente, tanto ele quanto a esposa Jean já fizeram a passagem, as nossas reverências, os nossos agradecimentos a eles, mas a força que eles querem nos passar é exatamente esta potência, de ter uma experiência como Jesus Cristo, de viver minimamente o nosso cotidiano. Não significa que você vai ficar alheio ao mundo, ao contrário, você vai potencializar as suas ações no mundo. Assumir que nós podemos ter uma experiência de viver ou ser como Jesus, ele vai primeiro tirar uma crença limitante que nos foi imposta não nesta vida, mas há milênios, de que
a experiência com Jesus, ela precisava ser sempre transcendental. E quantos que não foram queimados, que não foram torturados, porque um dia expressaram a fé em Jesus Cristo que fugia ao padrão apostólico instituído. Só que Jesus, mesmo nos evangelhos, se você for buscar, nos incitava a viver uma vida comum, a vida dos seres humanos, vivendo e reconhecendo a presença do Criador no cotidiano, no dia a dia, dando-nos a possibilidade de fazer uma análise daquilo que nós realizávamos no nosso dia a dia. Eu digo nós porque eu estou aqui hoje, mas já essa experiência eterna em outras encarnações já me fez experimentar essa presença da voz de Jesus Cristo. Ainda que nesta encarnação, com todos os nossos karmas a pagar, vamos assim dizer, tenhamos ainda muitos erros, muitos equívocos, muitas inconsistências, muitas incongruências. Às vezes os pensamentos nos tomam no cotidiano, e você sabe, é possível que nós tenhamos pensamentos engrandecedores 24 horas por dia? Eu acredito que sim, mas eu não consegui ainda. Eu estou nesse estágio de aprendizado profundo, de uma busca espiritualizada, mas que eu possa, de alguma maneira, refletir no meu cotidiano, no meu dia a dia, a experiência do Cristo, ainda que nós tenhamos a densidade egóica nos tomando. É um processo contínuo. É um processo contínuo, imparável naquilo que nós podemos viver enquanto experiência. Eu separei um trecho aqui do Um Curso em Milagres, porque eu, enquanto fazia, estas anotações, eu buscava sentir um pouco mais esse processo. E Um Curso em Milagres é um curso, para quem não conhece, praticamente hoje muita gente conhece, mas que é inspiração direta de Jesus Cristo na relação com o Espírito Santo e com os autores, que transcreveram esse material. Essa relação amorosa, esta relação que Jesus nos incita através do trabalho do John. Veja, se você voltar desde a lição 1 até essa lição 25 e excluir o meu rosto e eliminar ou tentar abstrair as minhas falhas pessoais na transmissão do conhecimento, mas se você conseguir se fixar na essência da mensagem, você vai notar que nós estamos falando praticamente do mesmo tema que Um Curso em Milagres aponta. E eu, independente da relação que o John talvez tivesse com Um Curso em Milagres, se é que teve, eu não sei, nem fui atrás de pesquisar sobre isso, mas faz sentido que assim o seja, porque nós estamos falando de Jesus Cristo e não poderia ser diferente. Então, há uma convergência no texto. É igual aquele livro Cartas para Jesus, para quem conhece, que também, se você buscar a essência das cartas que Jesus traz, ele vai desmistificando conceitualmente todo o aparato de crença
que foi instituído ao longo de milênios e que nós acreditamos, às vezes por impossibilidade, porque era uma imposição, às vezes porque não havia outra consciência disponível para que nós pudéssemos questionar, e às vezes porque acreditávamos mesmo naquelas crenças determinadas pelo sistema colocado para todos. Então, num Curso em Milagres, no capítulo 18, no ponto 9, você vai ver assim: no teu relacionamento com o teu irmão, onde ele, o Espírito Santo, se responsabilizou por tudo a pedido teu. Ele estabeleceu o curso em direção ao que está dentro. A verdade que vós compartilhais. No mundo louco que está lá fora, nada pode ser compartilhado, mas somente substituído. E o compartilhar e o substituir nada tem em comum na realidade. No Curso em Milagres, você sabe que ele diz que o mundo é uma grande ilusão. A realidade é a realidade do Espírito Santo. Esta realidade do Espírito Santo que é a verdade estabelecida. É a verdade que é a verdade do Espírito Santo, que é a verdade do Criador, que é a verdade iluminada, eterna, inquestionável, é a verdade. No início da lição 25, tem uma profundidade que é... Eu digo que eu voltei a esse trecho algumas vezes para tentar sentir o que ele estava trazendo. Então ele diz que não há nada. Olha isso. Nós que vivemos, muitas vezes, numa compreensão amplificada de Ho'oponopono, de perdão, ele diz que não há nada a perdoar. Não há nada. Desde que você veja apenas a paz. É essa compreensão que é importante. Se nós vivemos nesta paz de Jesus Cristo, nesta consciência de plenitude, nesta consciência de totalidade, nesta consciência de que você não precisa de nada, porque você já tem tudo, você já é o tudo que você necessita, não há a mínima necessidade de perdoar. A conexão é integral. Se nós já compreendemos que nós podemos trabalhar o nosso arrependimento interno, o arrependimento, ele é maravilhoso porque ele é também libertador. Já falamos disso. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Não, eu me arrependo de coisas que eu fiz. Não significa que vai mudar as coisas do passado. Não é isso. Significa que ao me arrepender eu tive uma compreensão sobre aquilo que eu fiz e que eu poderia ter feito de uma maneira diferente. Eu consegui ressignificar aquilo e trazer uma compreensão mais amplificada. O arrependimento é diferente, né, como os antigos diziam, minha avó falava muito isso, minha mãe falou bastante durante muito tempo, sobre o remorso. Né? É como se nós ficássemos, se a pessoa, né, ficasse remoendo
uma determinada coisa que ela fez, ou seja, revivendo aquele ciclo continuamente e sentindo todas as dores, e sentindo todos os humores, sentindo tudo o que você experimentava ali. Então a pessoa fica remoendo aquilo. Uma coisa é você voltar lá numa linha dimensional considerada passado, ver a situação que você vivenciou, compreender a situação que você compreendeu, observar que se você podia ter feito algo diferente e dar um novo significado. O arrependimento é uma compreensão amplificada, que eu poderia ter feito de maneira diferente. E aí você traz isso para dentro como um aprendizado, e em havendo uma oportunidade, e certamente essa oportunidade virá, não faça igual, faça diferente. Vá e não peque mais. Onde estão aqueles que a apedrejavam ou queriam apedrejá-la? Não, então não sou eu que vou, assim disse Jesus. Então não serei eu quem vai culpá-la. Não há nada a perdoar. Apenas uma vida integral nessa luz iluminada do próprio Criador. Nessa luz iluminada de Jesus Cristo em sua vida. Repito, nunca se falou tanto em Jesus como se fala hoje em dia. É comum você observar isso em todos os segmentos. Por quê? Porque o tempo desta ilusão que nós vivemos hoje é absolutamente necessário que a mensagem avance e venha pelos meios que precisam vir. Que sejam faladas pelas vozes que precisam falar. É um aprofundamento nessa conexão com Jesus. No texto do John ainda tem o código, ou seja, o código de Jesus, é a lei espiritual, que é a única garantia de paz e de harmonia, seja na família, seja entre as nações. Enquanto o mundo avança para o fim e para um novo começo, ele irá continuar ele irá continuar a espelhar a ilusão das trevas como força dominante. O que ele está dizendo, e todos nós já sabemos disso, através não só de mensagens canalizadas, mas de vários estudos, de vários movimentos, os 3 dias de escuridão, vamos ficar sem internet, vai baixar uma nave espacial, o mundo vem um meteoro. Tudo isso para tirar a sua consciência, a minha consciência, do centro, do agora, deste momento. Quantas pessoas preocupadíssimas com os 3 dias de escuridão? Quantas? O que causa isso? Ansiedade, medo? Eu sempre pergunto, às vezes me falam, e se cair um meteoro, o mundo vai acabar? Eu não consigo fazer nada, então eu vou viver o que me resta para viver. Eu consigo parar um meteoro? Não. Eu consigo parar as explosões magnéticas? Não. Através da minha mudança de frequência, da minha mudança, da minha vibração pessoal, da conexão maior, eu consigo me conectar com as energias vibrantes através, por exemplo, das ressonâncias que aí estão, da Schurman e tudo. Eu consigo me
amplificar e criar um pouco mais de camadas de proteção para o sistema como um todo. Mas eu não consigo modificar, eu não consigo parar a guerra. Inclusive, ele, nessa passagem, ele diz que é muito louco. Ele diz assim, não reze. Eu demorei muito nesta frase, porque eu falei, como assim não reze? Ele diz, não reze para mudar o curso dos acontecimentos ou a causa do conflito não será revelada. Nem procure interferir reagindo, pois a vida deve ser vivida conforme projetada pela mente coletiva. De outra maneira, o final justo apenas será protelado. Eu fiquei, como assim não devo rezar para acabar a guerra? E aqui ele está falando de coletividade, ele está falando de grupo, que as pessoas, vamos fazer isso para... Ele diz, olha, mude a sua vida, mude a sua vibração, faça o bem como nós aprendemos em todas as lições aqui, faça o bem, mude o ponto de referência onde você está, o local, a vibração onde você está conectada ou conectado. Faça uma alteração na sua postura vibracional em relação ao meio em que você vive. E este somatório natural fará com que as coisas sejam encaminhadas como elas devem ser encaminhadas. Ou seja, veja apenas a paz. Insisto mais uma vez, porque outro dia vieram me falar sobre isso. Isto não significa que você é alienado às coisas que acontecem no mundo, às coisas que acontecem com sua vida. Não significa isso. Significa apenas que você faz uma opção neste momento existencial de respeitar a vida de Deus que vive em você. Se você já nasceu e morreu mais de 100, 200, mais de 1000 vezes, no seu íntimo, na sua centelha, na sua vida interna, a vida verdadeira e eterna, já sabe que certas coisas não se encaixam mais. Certas coisas não são mais necessárias. E nós vamos ficar insistindo na repetição desses temas até quando? Até quando? É preciso fazer o exercício não só da escolha, da experimentação, da conexão com consciência. E manifestar aquilo que é na sua vida através da totalidade que você já é. Não creio, e aí é pessoal, não acredito em pré-determinismo. Ou seja, que a pessoa nasceu numa determinada condição e nasceu para ser rica, então vai morrer rica. Nasceu para ser pobre, então vai morrer pobre. Nasceu para ser saudável, vai morrer saudável. Nasceu para ser doente, vai morrer doente. Não, eu não me vinculo a esta linha de pensamento. Porque basta observarmos um pouco, com um olhar um pouco mais avançado, que à medida em que as pessoas vão se conectando e se ligando nesse retorno de Deus na sua vida, na sua própria vida, as coisas começam a acontecer. E você começa a dar o justo valor àquilo que você tem como uma forma de viver bem. E na sua plenitude, a pessoa pode fazer a opção, por exemplo, de ter uma casa, tá bom. De ter uma casa e um Fusca, tá bom. Ela pode fazer este exercício desta vivência através de um processo que ela talvez diga que é humildade, talvez ela diga que é o reconhecimento de que ela, ok, não preciso de mais nada. Tá tudo certo.
Tá tudo bem, prefiro viver nessa condição. É igual, eu digo, você exercita, por exemplo, a sua vontade de andar numa condução pública porque você quer fazer essa escolha. E não porque você não tem opção. É este exercício. Estou dizendo isso olhando para mim. É neste ponto que nós precisamos, de fato, rever a conexão com o todo que nós somos. Nessa experiência que o John nos traz, amado John, é fundamental que nós possamos compreender de verdade que a presença do Cristo em nossa vida é a expressão de um Deus invisível. Mas não é porque ele seja invisível, é porque os nossos olhos não conseguem enxergar. Ele diz assim: cada homem, mulher e criança é esse único filho, o Cristo. A expressão visível do Deus invisível. E é por meio do Cristo que a paz ativa retornará à Terra. Melhor dizendo, é por meio do Cristo que a paz virá à Terra. É a mesma coisa, né? Virá à Terra. É por meio da consciência espiritual, da consciência do Cristo, que a ignorância será eliminada. Na personalidade unificada, a superstição é anulada. Seja a mente pela qual a luz brilha para repetir a realidade. Veja apenas a paz. É isso. Eu dei uma pausa aqui para refletir se teria algum outro ponto, mas é exatamente esse aspecto. Eu espero que esse material tão profundo, que para mim mexeu nas minhas fibras mais íntimas, mostrou para mim o quanto que a minha mente ainda estava adormecida e o quanto que ela precisa despertar ainda. O quanto que nós exercitamos muitas vezes falar, mas não vivenciamos aquilo que falamos. O quanto que nós exercitamos, às vezes, ensinar, direcionar e não praticamos aquilo que nós estamos ensinando e falando. Isso não significa que você deve parar de falar. Isso não significa que você não deve continuar expressando os conhecimentos que você vai aprendendo, porque à medida em que você aprende e passa para frente, isso se fixa no seu interior com muito mais profundidade, com muito mais sabedoria. E a harmonia do conhecimento, ela só se faz integral quando a sabedoria é governada pela humildade. A humildade é um processo de aprofundamento em si mesmo, de reconhecimento de que nós somos tudo e nada. De que na materialidade do meu corpo eu estou aprisionado a este tempo por escolha.
não por imposição. Eu pedi, assim como você, para estar aqui, neste momento em que a Terra está transicionando e as frequências canalizadoras do ano de 2024 são frequências que estão sendo apresentadas ao mundo como um experimento de luz, um experimento em que a alma planetária, nesta vinculação de transição, vai experimentar, já está experimentando, uma força quase brutal da entrada das novas energias. Às vezes, nós nos sentimos perdidos. Quantos de vocês, eu digo por mim, já nessa última semana, nas semanas anteriores, no semestre anterior, não foi acordado, suando, transpirando, não só de calor, mas porque o frequenciamento energético se abate sobre nós, quase que dominando a nossa estrutura psicológica. E com aquela sensação de que tem algo além, e que a gente quase... O que eu faço com isso? Calma. E sabeis que eu sou Deus. É assim que Deus nos fala. É assim que Jesus nos fala. Calma. Saiba que você é Deus. Que a sua missão neste tempo, neste momento, é experimentar o máximo possível, com paciência, com serenidade, com tranquilidade, uma vida vinculada ao Criador. Uma vida conectada ao Criador. E ao experimentar esses atributos divinos, a plenitude passa a existir em você. Ah, mas ela não existia antes? Existia. Então ela passa a ter consciência em você. E esse exercício que nós estamos buscando, ainda que imperfeitos, ou para o virginiano isso é difícil, mas ainda que imperfeito, ele deve ser feito, ele deve ser realizado. Certo? Espero de verdade, nesta sequência, que você tenha conseguido dar alguns saltos de consciência, de percepção. Faltam, não são mais lições, mas são 5 meditações finais que eu vou fazer as gravações e vou colocar. Eu vou escolher um dia da semana para colocá-la. Então vai ser uma por semana, provavelmente terças-feiras, alguma coisa assim. E eu vou colocá-las para que a gente possa, para que nós possamos praticar, todos nós, né? E eu estou feliz por ter concluído esse trabalho. Em breve eu estava fazendo uma análise de um livro do Dr. Joseph Murphy, que fala sobre o livro de Jó, a visão psicológica do livro de Jó. E é um livro, não é muito grosso, mas eu acho que eu vou talvez fazer um compilado de 3 ou 4 capítulos para cada vídeo e vou ver. Mas aí em breve eu comunico vocês, tá bom? Nesse mesmo formato, nesse mesmo modelo, botando a cara aqui para tomar tapa e tá tudo certo. Agradeço mesmo e espero que tenha contribuído com você. E se for o caso, refaça, né? Veja novamente, eu acho que faz algum sentido. Nós tivemos aqui algumas experiências de manifestações, enfim, de um trabalho mais espiritualizado e uma convergência harmônica, que é isso que nós precisamos, de interesses espirituais, falando de Pai Preto, falando de Umbanda,
falando de catolicismo, falando de evangelismo, falando de Seixonoye, falando de messiânica, falando de budismo, de estelares, de seres de outras dimensões, não só física, mas também temporais. E é essa a grande... até me emociona um pouco, mas é a grande mensagem, por exemplo, deixada pelo Caboclo das Sete Espadas, Caboclo de Ogum, Senhor Sete Espadas, quando ele trouxe a protossíntese cósmica. O livro, né? A protossíntese cósmica, que é uma integração, a união efetiva do poder sagrado, do poder artístico, do poder científico e do poder filosófico. A união desses pilares da sabedoria da humanidade, que ficou oculto depois de Atlântida, depois que foram colocadas as capas atômicas e que gradualmente vêm sendo reveladas. Meu saravá, ao Senhor Ogum das Sete Espadas, Senhor Orixuara. Agradeço a você e daqui a pouquinho a gente se encontra aí com os anjos, com outros trabalhos por aqui. Fica na paz, que Deus, Criador Supremo de toda a luz, abençoe a sua vida. Com licença, vou desligar até já, hein?